nós formos olhar para dentro da palavra de Deus, não é bem assim que funciona. Não é dessa forma que funciona. Para servir a Deus, nós temos que deixar muitas coisas para trás. Muitas coisas que desagradam a Deus. Nós temos que realmente tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Negar-se a si mesmo é deixar muitas práticas que lá no passado a gente achava que era normal, mas agora diante da presença de Deus, não. Infelizmente, né, as pessoas confundem liberdade com servir a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então convém nos atentar para dentro da palavra de Deus, para ver se realmente aquilo que eu estou vivenciando na minha vida está de acordo com a palavra de Deus. O nosso norte, o nosso prumo, o nosso nível, o nosso alinhamento é a palavra de Deus. Tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus, para nós não serve. E por que muitas vezes o inimigo está disseminando essas coisas dentro da igreja? Porque agora nós vivemos no tempo da teologia da prosperidade. O que é mais fácil? Ter uma igreja cheia ou ter uma igreja com menos gente, mais fiel? A preocupação hoje em dia é lotar as igrejas. Não importa se a pessoa, de que maneira a pessoa esteja, vai de qualquer jeito. Vem como você está e permanece como está. Já não se prega mais, infelizmente, né? Digo isso na maioria das vezes aí, uma doutrina. E quando há um pregador que pregue isso, muitas vezes as pessoas vão encontrar, mas lá na igreja X pode, na igreja Y pode. Procurar uma igreja é fácil, a gente acha bastante. Mas servir a Jesus da maneira como Ele quer, requer nos deixar muitas práticas. E aí é onde a gente entra no confronto da lição dessa noite aqui. Para a gente examinar. Não é só porque muitas vezes a gente recebe só palavras boas que vai dizer que é tudo de Deus. Agora eu faço uma pergunta. Deus castiga aqueles que Ele ama? Sim ou não? Ou Deus nos deixa andar de qualquer maneira, de qualquer forma, e vai desordenadamente? Para a gente é muito fácil quando a gente recebe uma palavra boa. Aí a gente se sente bem, poxa, estou sendo abençoado, Deus está falando comigo. Mas e quando vem aquela palavra que muitas vezes nos coloca na cadeira ali e faz a gente enxergar o quanto a gente está errado? Ah não, o irmão veio pregar, mas é da carne isso daí. Essa lição dessa noite é maravilhosa. Ela vem nos pedir para discernir, porque não é tudo que a gente recebe através da palavra de Deus que a gente deve absorver para as nossas vidas. Tem gente que sai comendo tudo quanto é coisa, depois faz mal. Não é tudo que eu posso comer, não é tudo que eu posso me alimentar. Existia um povo no tempo de Paulo, na cidade de Bereia. Eles eram os bereianos. Sabe de que forma que eles analisavam se a pregação era verdadeira e se a profecia era verdadeira? Porque nós que estamos aqui pregando a palavra de Deus somos profetas de Deus. Eles examinavam se aquilo que o profeta estava dizendo estava de acordo com a palavra de Deus. O que eu mais tenho visto, que eu sinto muito, irmãos, mas muito mesmo, em dizer isso, e eu falo com propriedade sem errar, é que a maioria dos crentes não lê a palavra de Deus. Muitas vezes, só no culto. Na maioria das vezes, só no culto.
Aí chega lá em casa, encosta ela lá no canto e não examina. Examinar as Escrituras. Tudo que a gente precisa saber está aqui dentro da palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente está dentro do rio e morrendo de sede. Me desculpe muitas vezes se a gente pega um pouco pesado, mas é necessário ler a palavra de Deus. Como que minha pessoa pode viver espiritualmente sem se alimentar? Aí fica fraco na fé, e tudo aquele que bate lá no portão dele para falar a respeito de Deus é de Deus. É isso? Não, não é. Se a gente for olhar, tem tantos lugares que fala de Deus e a gente sabe como é que é. Então, nessa noite, nós vamos aprender a como discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Aquilo que é profecia de Deus e aquilo que não é. Aquilo que é bom para a nossa vida espiritual e aquilo que não é. E que, infelizmente, está enchendo o coração de muitas pessoas e os olhos, achando, não, é de Deus. E muitas vezes não é. É palavra de homem. Ou pior, palavra do inimigo. O texto áureo diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está lá em 1 João 4,1. E a verdade prática diz assim: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Está aí um motivo muito grande para a gente pedir para Deus nos dar dons. Nos dar dons, está faltando dons dentro da igreja. Está faltando dom entre os irmãos. Para quê? Para discernir aquilo que é e aquilo que não é. Satanás ele vai lutar com todas as suas forças para tirar o foco da igreja do Senhor Jesus e disseminar os seus ensinamentos errôneos. E que muita gente acredita que é de Deus. Diz a palavra de Deus que se não fosse abreviado o tempo, ele enganaria até os escolhidos. Ele é ardil, ele é astuto, irmãos. A gente costuma falar que ele usa sapatinhos de algodão. E de vez, bem devagarinho, ele vai infiltrando ali os seus ensinamentos. Começa com uma pequena frase, aí convence um. Os irmãos já ouviram aquele ditado que uma maçã podre, muitas vezes apodrece o cesto inteiro? Muitas vezes é assim. Começa com um negócio tão pequenininho, e se não for repreendido ali, vai crescendo. E aí vai disseminando em toda a igreja. Quantas vezes a gente vê por aí, igrejas tão grandiosas aí, infelizmente, se acaba. De uma hora para outra. E a gente fica pensando, o que será que aconteceu? Ensinamentos errados. Profecias. Liberdades que não deveriam ser dadas. Que as pessoas acreditam que é Deus e não é de Deus. Provai se o Espírito é de Deus ou não, se a profecia é de Deus ou não. De que forma, irmão Carlos? Vamos aprender. A leitura bíblica em classe diz assim, está lá em Neemias capítulo 6, versículo 10 ao 14, depois 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21, e também 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Mas vamos lá em Neemias. Neemias capítulo 6, versículo 10 diz assim: e entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era
Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse, e pecasse, para que tivessem alguma causa, a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuravam atemorizar-me. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. E 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. No decorrer da lição, nós vamos entender essa leitura bíblica em classe aqui. Nós vamos ver o que houve, por que Neemias não deu ouvidos a esses homens aqui, né? Que queriam tirar ele da presença de Deus. A introdução diz assim: na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. Por ocasião da construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam as visitas deles. Em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram, então, influenciá-los por meio de profecias. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo, para assim salvar sua vida. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Devemos ter cuidado, a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas. O que tiramos aqui de proveito dessa leitura, irmãos? Vamos lá, vamos falar um pouco de Neemias e da reconstrução de Jerusalém. Se nós formos olhar e ler essa passagem aí, nós vemos que isso foi debaixo de oração. Isso aconteceu debaixo de oração. Neemias orando e vendo a situação, chorou e pediu ao Senhor para reconstruir Jerusalém, as portas tudo caídas, né? Queimadas, e ali ele chorou, e Deus permitiu, conversando com o rei, permitiu que fosse reconstruído ali o templo e os muros ali. Desde o começo da reconstrução, Neemias passou por luta com esses samaritanos aqui. Eu olhando um pouco a respeito dessa situação, por que os judeus, eles não se davam com os samaritanos? Uma das causas era porque os samaritanos, eles criam só nos livros do Pentateuco. Era um povo miscigenado, era um povo que, infelizmente, não estava de acordo com a palavra de Deus e procurava destruir ali a obra de Deus. E de que maneira que eles poderiam fazer isso? De que forma seria fácil para eles, né, intentar contra ali a construção que Neemias estava fazendo ali? Usando dentro das coisas de Deus para destruir.
O que nós tiramos aqui de proveito, irmãos? Eu acabei de dizer agora há pouco. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, aqueles 40 dias, de que forma Satanás tentou ele? Apareceu para ele como um bicho feio, né? Soltando fogo pelas ventas, pelos olhos? Não. Tentou pegar ele pela astúcia dentro das coisas de Deus. Ah, mas você é crente? Não tem nada a ver, não. Isso aí é o pastor que está dizendo lá que não pode, mas pode sim, não tem nada a ver. Ah, toma só um golinho só, não tem problema não, pode sim. Não pode embriagar. E por aí vai, né? Os ensinamentos errôneos. Está diferente lá do tempo de Neemias, os dias atuais? Não, de forma alguma. Há ensinamentos e ensinamentos errados. Infelizmente. E aí as pessoas crescem, né, espiritualmente daquela forma toda errada. E muitas vezes é difícil, irmãos, para convencer a pessoa dentro da palavra de Deus que aquilo está errado. Por quê? Porque ele recebeu um ensinamento errado. Ele cresceu daquela forma achando que aquilo que ele está fazendo está certo, está tudo bem. Por quê? Porque ele vem de um outro lugar em que lá ensinava dessa forma. Mas de que forma? Fora da palavra de Deus. Nada a ver com a palavra de Deus. Ensinamento muitas vezes que pode andar de qualquer forma e fazer qualquer coisa que não tem problema. Ainda mais nos dias de hoje, né? E um pastor que dizia, cuidado com a profetada. E tem gente que vai atrás disso muitas vezes, né? Uma passagem que eu ouvi, de certa forma, um profeta profetizando para uma irmã, e dizendo assim para ela, uma experiência que eu quero trocar com os irmãos. E dizendo para ela, olha, nesse ano, Deus vai te abençoar, um varão para a sua vida, e você vai deixar de ser uma pessoa solteira. A irmã falou, mas eu já sou casada. E aí, como é que fica? Existem casos e casos também em que a pessoa muitas vezes profetiza porque gosta da pessoa. Deus lá no passado usava os profetas só para abençoar? Claro que não, irmãos. Muitas vezes usava, na maioria das vezes ali, porque Israel estava andando tudo errado, tudo torto. O profeta Jeremias é conhecido como profeta chorão, porque, ai meu Deus, olha a situação que ele via aquele povo naquele tempo. Conhecido como profeta chorão. Na maioria das vezes era para exortar, era para colocar o povo de volta na linha. E muitas vezes nos dias de hoje a gente quer ouvir só profecia boa. Você, nesse ano, Deus mandou eu falar, cuidado com esse negócio de Deus mandou eu falar. Né? Eu tenho um recado de Deus para você. Deus não manda recado. A maior profecia que pode existir é essa aqui, ó. É a palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus? Amém. Diz assim, examinai tudo e retende o bem. Quer dizer que não é tudo que eu vou trazer para a minha vida e achar que é uma boa, não. Tem coisas ali que não vai servir para mim. Então eu tenho que ser seletivo e ver aquilo que serve para mim. Eu tenho muito medo e muito receio desse negócio de profecia. Existe? Amém. Deus usa quem Ele quiser? Sim. Mas muitas vezes começa demais, né? Se a pessoa vir profetizar para você, quer dizer que tem que vir outro confirmando aquilo que ele falou. Da mesma forma, dentro da palavra de Deus. Porque senão não vai acreditando em tudo que a pessoa fala, não. Muitas vezes a pessoa quer fama, né? Aquele lá é o profeta de Deus, é usado por Deus. E muitas pessoas têm caído aí por causa disso. Caído no erro por causa disso. Em ensinamento errado.
Neemias estava num trabalho ali árduo, trabalhando, e teve vezes dele ter que ficar armado ali, colocar algumas pessoas armadas para poder fazer a sua reconstrução. Trazendo para a nossa vida, nós não estamos passando por um processo de reconstrução? Sim. Deus não está nos edificando a nossa fé dia após dia? Sim. Então não é tudo não que você deve aceitar como sendo profecia de Deus. Eu louvo a Deus que essa igreja, né, que é o que a gente tem aprendido aqui, principalmente com o pastor Celso, com os demais irmãos aqui, que tem nos ensinado realmente a palavra genuína, né, no profundo lá, os cultos de quarta-feira, quem não vem tem perdido. Irmãos, a maior virtude do cristão é ser um cristão disciplinado, é ser um cristão ensinado. Os irmãos me perdoam quando eu falo isso, mas aquele crente que dá menos trabalho é aquele crente que vem na escola dominical e que vem no culto de doutrina. Não dá trabalho, tem ensinamento, tem discernimento. Ele não acredita em tudo aquilo que está falando, não. Ele vai analisar, peraí, não, deixa eu ver se está certo isso que está falando aí. Não vai comendo qualquer coisa, não vai ingerindo qualquer coisa, porque depois dá uma diarreia e passa mal, né? E dá um trabalho para se recuperar. Examina a Escritura, discerne, olha bem. Algo importante para a gente olhar, né? Muitas vezes aí é olhar a vida do profeta. Vê como é que está a vida dele, porque muitas vezes a pessoa vem daquela maneira, tudo de qualquer jeito, e começa a profetizar, o Senhor, assim diz o Senhor, e aí a pessoa vai acreditando, às vezes está passando por um momento de fragilidade, um momento ali de necessidade, e recebe essa palavra. Toma cuidado com esse negócio de profecia. Analisa, observa, cuidado com isso aí. Às vezes, né, uma palavra pequena tira a nossa fé. Tira a gente da presença de Deus. E vamos seguindo aí. Neemias, ele sabia que ele não podia entrar dentro da casa de Deus. Quem que poderia entrar dentro da casa de Deus? Só os sacerdotes. Aí vem lá ele dizendo que, não, vamos lá para dentro lá e... Está vendo como é a sutileza do inimigo? Ele não vai chegar se declarando dessa forma para você, eu sou o inimigo e estou aqui para te destruir. Não, ele vai lançando as suas setas devagarinho, sorrateiramente. Ele procura uma brecha, diz que ele tem uma cunha, né? E ali ele começa a bater aquela cunha. E vai tentando, abrindo uma brecha para poder entrar. Vigia, seja vigilante, toma cuidado. Principalmente com esse negócio de profecia. Seguindo em frente aqui. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. E ele o fazia. Em primeiro lugar, olha aí a atenção de Neemias. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era de Deus. Não era de Deus. Vou compartilhar com os irmãos mais uma experiência. Certa feita, um pastor disse assim para mim: olha, eu vou abrir uma igreja e eu queria te convidar para ir para lá. Sentindo aqui de Deus, de te convidar para ir para lá. Só que na minha igreja não vai ter esse negócio, muitas vezes a pessoa não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não vai ter nada disso. Lá vai ser mais liberal, né? Falei, pensei comigo, está queimado em nome de Jesus Cristo. Não, mas lá você vai ter o seu espaço, né? Oferece aí muitas vezes aquilo que a pessoa, né,
talvez esteja procurando. E quantos pregadores têm caído nesse engodo do diabo, né? Ah, não, lá eu vou ter mais oportunidade, eu vou ter condições de ter mais fama. Famoso é Jesus, irmãos. Nós somos servos, né? Toda honra, toda glória seja dada a Ele. O que a gente faz aqui não é mais do que um dever nosso, e ainda assim somos servos inúteis. Por quê? Porque só fazemos aquilo que o Senhor manda, que é pregar a sua palavra. Ele nos escolheu para isso, não é mesmo? Muitas vezes as pessoas crescem o olho em cargo, em se colocar num patamar melhor, em posições, e aí é enganado facilmente. Aceita só aquilo que o Senhor te dá. Não queira crescer os olhos em carteirinha, essas coisas não, que isso aí não vai subir para o céu. Muitas vezes o que nos faz acreditar nessas palavras erradas aí, é muitas vezes querer ser aquilo que a gente não pode ser. É querer ser aquilo que Deus não escolheu para nós sermos. Fica na posição que Deus te colocou. Não queira muitas vezes almejar algo que talvez nem é para a gente. Aquilo que Deus nos dá está de bom tamanho. Para nós temos que nos conformar com aquilo que Deus nos dá. A nossa porção dia após dia. Existem pregadores famosos aí, que muitas vezes para chegar lá, ele teve que se corromper. Ele teve que aceitar, muitas vezes, ali uma palavra que não poderia ser dita, um ensinamento que não poderia ser dado, para chegar naquela posição. E o que traz para nós hoje esse ensinamento aqui? Para ficar na dispensação do Espírito Santo de Deus. Eu não quero nada além daquilo que Deus quer me dar. Eu não posso ficar, muitas vezes, obcecado por aquilo que não é para mim. Ah, mas tem pessoas assim, eu queria ser um pregador, igual fulano de tal, igual Bertrand. Deus fez um só, fez só Ele, é Ele. Você é você. Você foi escolhido por Deus dessa forma. Deus vai te usar dessa forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa que muitas vezes vai por esse caminho é facilmente enganada. Ah, não, eu quero ser um cantor daqueles bem famosos, aqueles lá que aparece na mídia, que está em alta. Não almeja essas coisas, não. Se conforma com aquilo que Deus dá. Se for da vontade de Deus te colocar lá, Ele vai te colocar. Mas não queira, subir degrau a mais do que aquilo que Deus quer te dar. Por que as pessoas têm acreditado muitas vezes nessas profetadas por aí? Por causa disso. Cresce o olho em alguma coisa e aí lá vem o inimigo que é conhecedor, Ele sabe muitas vezes quando a gente fala, não sabe aquilo que a gente pensa, mas sabe aquilo que a gente fala. E aí ele coloca aquele prato ali e ainda diz, assim diz o Senhor. E aí vai lá e pega aquilo. Vamos tomar cuidado com isso aí. E vamos seguir em frente aqui. Neemias compreendeu tudo isso, Essa primeira parte aí diz isso. A segunda parte diz assim, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas no Antigo Testamento. O trágico exemplo relatado em 1 Reis 13. Um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel, que estava junto do altar queimando incenso. Ele disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. Ouvindo o rei aquela palavra,
estendeu a sua mão sobre o altar, ordenando que prendessem o homem de Deus. Todavia, a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se e não podia tornar a trazer a si. O altar se fendeu e a cinza se derramou, como o profeta havia dito. A pedido do rei, o profeta orou a Deus e a mão lhe foi restituída sã. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar e que não voltasse pelo mesmo caminho. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou-o para comer pão. Ante a recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado, ordenando que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão em sua casa. O homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. E sucedeu que, quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse: visto que foste rebelde à boca do Senhor, antes voltaste e comeste pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de ter comido pão, voltou, e no caminho um leão o matou, deixando-o prostrado na estrada. O velho profeta o recolheu e sepultou-o no seu sepulcro, chorando lágrimas, certamente de fingimento. Nos dias de Jeremias havia falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra de Deus, que Deus havia enviado a Israel por meio de Jeremias. Está vendo aí? Traz para a nossa vida um grande ensinamento aí, irmãos. Por que eu digo isso? Porque é o que eu estava dizendo agora há pouco. Quando a palavra ela traz consolo para as nossas vidas, a gente aceita de bom grado. E quando aquela palavra é dura, e aí? Havia falsos profetas lá no tempo de Jeremias, que ele dizia uma coisa e ele dizia outra. Ele dizia: Deus não está contente com essas atitudes de vocês. Aí vinha lá o outro falso profeta e dizia: não tem nada a ver isso que ele está dizendo. Nos dias de hoje é diferente. Eu acabei de dizer: lá na sua igreja pode isso, pode aquilo, aqui não pode, na sua não pode, na minha pode, e por aí vai. Infelizmente, né, muitas vezes as pessoas estão procurando isso, servir a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, e aí vão acreditando nas profecias que vão sendo dadas por aí. E a gente sabe que isso não é verdade. Só há um meio da gente conhecer, né, se a profecia ela é real. Primeiro tem que ter a confirmação. O profeta aqui pediu um sinal para Deus. E Deus deu o sinal para ele, de que aquilo que Deus disse, aquilo iria acontecer. Muitas vezes a gente acredita sem pedir nenhuma prova. Acredita piamente naquilo que está sendo falado. Sem examinar, sem nada, sem pestanejar. Eu sei que muitas vezes a gente está precisando muito da palavra, né? E muitas vezes vem até como um alento para a gente. Mas será que tudo aquilo que a gente ouve é de Deus? Será que eu ligando a minha televisão e ouvindo lá uma pregação, tudo que aquilo ali está sendo falado é de Deus? Será que se eu ligar o rádio, tudo aquilo lá é de Deus? Há coisas infiltradas no meio de palavras ali, e eu peço aos irmãos que aquilo que eu disser aqui também, que os irmãos examinem dentro da palavra de Deus. Porque nós estamos aqui para falar a respeito de Jesus, a respeito das coisas de Deus. Mas muitas vezes aqui, né, existiam os profetas verdadeiros e existiam os falsos profetas. Eu te faço uma pergunta aí.
Já aconteceu com você? Não precisa, não vai dar nem para responder, né? Mas responde aí para você mesmo. Já aconteceu na sua vida essas experiências? Na minha já aconteceu. E aconteceu aquilo que Deus falou que ia fazer na sua vida? Porque muitas vezes a gente escuta assim, ó, Deus mandou eu te dizer que Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Irmãos, para nós isso é novidade. Qual que é o interesse maior de Deus na nossa vida? É realizar essa grande obra, mediante a nossa fé, mediante o nosso consentimento, né? Nós deixarmos Deus fazer a obra. Eu tenho medo dessas coisas, eu fico preocupado, porque muitas pessoas nos dias de hoje vão acreditando de toda e qualquer forma. E qual que é o fim disso? O fim daquele que está falando isso aí é lucrativo. É ser reconhecido, aquele lá é profeta mesmo, hein? O próprio profeta aqui foi enganado por outro profeta. Isso tira para nós, olha a situação como o inimigo age. E depois ainda foi lá chorar, né? Lágrimas de crocodilo lá, lágrimas de fingimento. E dizendo que foi um anjo que mandou ele dizer para o profeta que era para ele voltar e comer pão na sua casa. Cuidado, irmãos, para não ser enganado. Cuidado para não ser enganado. Vamos lá, você vai ser mais usado. É Deus que mandou eu dizer que o seu lugar aqui venceu. Irmãos, quando Deus quiser nos tirar de um lugar e levar para outro lugar, não vai ser preciso muitas vezes vir ninguém dizendo não. Nós temos o Espírito Santo de Deus que fala diretamente conosco. Rasgou-se o véu. Nós dobramos o joelho agora e nós podemos sentir a presença de Deus a falar conosco, a nos direcionar. Eu só vou fazer isso se vier um profeta falar comigo. O maior profeta de todos os tempos já esteve aqui. E agora fala conosco através do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Tudo que nós precisamos saber está aqui dentro da palavra de Deus. As pregações, elas têm que ser examinadas. As referências daquilo que nós dissemos tem que estar pautado dentro da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa bússola, né? Ela é o que nos norteia. Não há necessidade, muitas vezes, de ficar correndo atrás de profecia. E muitas vezes correndo o risco de ser enganado por essas profecias. Não, olha, você veio aqui, mas foi Deus que mandou eu dizer para você que assim, assim, assim. Está de acordo com a palavra de Deus? Amém. Agora, se não tiver, sai fora. Neemias falou, o quê? Eu fugi? Estava dizendo, não, nós temos que fugir porque vão vir para te matar. E vamos fugir para dentro da casa de Deus. Para quê? Para ele pecar lá. Quem que poderia entrar lá dentro da casa de Deus? Só o sacerdote. E aí? Querendo levar ele a pecar. O intuito do falso profeta é esse mesmo, é levar o povo ao pecado. Ao levar o povo a se distanciar de Deus, a sair da presença de Deus. E vamos dar sequência. Quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe de Israel, este tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Então o rei Josafá perguntou, não há aqui ainda algum profeta do Senhor? E o rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaías. Os que foram buscá-lo disseram-lhe, vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei.
Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Então disse Micaías: o que o Senhor me disser, isto falarei. Como Micaías profetizou, assim aconteceu. Acabe morreu na batalha. Olha aí, irmãos. Veja aí a audácia, né, do rei Acabe. Queria que Micaías falasse da forma que ele quisesse. Aí a gente olha para os dias de hoje, é diferente? É diferente os acontecimentos nos dias de hoje? De forma alguma. O que mais acontece que a gente vê por aí, né? Que o profeta, ele tem que ser submisso àquele que o chamou para pregar. Olha, eu vou te dar essa oportunidade de pregar aqui, mas você não vai pregar doutrina, não. Você vai pregar isso aqui, ó, essa palavra que você vai pregar aqui. E fica tranquilo que a despesa que você tiver aí, a gente vai dar um jeito e nós vamos cobrir toda essa despesa que você tem e dar mais um pouco aí para você. Quando você é chamado para pregar em algum lugar, ó, presta bem atenção, onde aquele que te chamou disser para você o que você vai pregar, sai fora, irmão. Sai fora. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Aquilo que Deus coloca em nossos lábios é aquilo que a gente tem que falar. O profeta, muitas vezes, não vai falar só aquilo que a pessoa quer ouvir, mas vai falar principalmente aquilo que ela não quer ouvir. Por quê? Porque Deus está tratando com os seus. Ele vai confrontar. Ele vai tirar da mesmice, do comodismo. O profeta, o intuito do profeta, da profecia, é essa aí. É incomodar o servo de Deus. Era incomodar o povo. Quando Deus usava os profetas ali, era para fazer com que o povo se voltasse para Deus. E lá vem o rei Acabe falando para Micaías: não, você vai falar só o bem, se concorda, você vai concordar com o que os profetas estão dizendo aí. Eles estão falando bem, então você vai falar o bem também. E aí é hora do profeta não ser covarde, né? Não se acovardar. E Micaías falou para ele: eu vou falar aquilo que o Senhor colocar na minha boca para mim falar. Não tem de vez em quando, ó, toma isso como exemplo para a sua vida aí. Vamos aprender um pouco aí. Não tem de vez em quando, eu gosto de trazer muito mensagem consoladora. Eu gosto de trazer mensagem, muitas vezes, né? Que seja uma bênção, que consola ali a pessoa, que fala que a pessoa vai prosperar, que é bênção. É uma bênção a gente trazer esse tipo de mensagem. Mas de vez em quando, Deus quer nos usar para exortação, irmãos. E depois? É uma perseguição, é ou não é? Eu saí da minha casa para escutar isso aí? Chegou na igreja, já está querendo ser o pastor da igreja e por aí vai, né? Micaías não se acovardou, ele traz para nós uma grande lição, dizendo assim: olha, aquilo que Deus colocar na sua boca para falar, fala. Muitas vezes você pega o microfone para pegar uma palavra dura e parece que o microfone vai cair da mão. Dá tremedeira? Dá. Dá medo? Dá. Depois vai acontecer de você ser perseguido? Vai. Aconteceu com os profetas? Aconteceu. Elias não foi assim? Ele combateu os 400 profetas de Baal e mais 450 lá. E depois ele foi esconder numa caverna. Se Deus falou para você falar, fala, não se acovarda não. Era o rei, poderia matar Micaías? Facilmente, uma hora para outra. Mas e aí? Fazer o quê? Ser profeta?
É isso aí, irmãos. Não tem jeito. É a nossa função, é a nossa profissão de fé, é essa aí. Não tem como. A gente não pode falar só coisas boas, né? E muitas vezes aquilo que a gente está falando não está servindo só para as pessoas, está servindo para a gente também. Por quê? Porque Deus falou primeiro com a gente. E aí lá vem Micaías, aquilo que o Senhor colocou na minha boca, eu vou falar. E teve um profeta que falou mais ainda. Ele falou, eu não era profeta e nem filho de profeta. Ele era poieiro lá, plantava sicomoro. Mas Deus chamou ele para isso e vai fazer o quê? É dessa forma que acontece na vida da gente. Ser profeta é isso aí mesmo. Ainda nos dias de Jeremias, né? Essa parte já lemos. Vamos aqui no 2, da parte 2 aí, o tópico 2. No Novo Testamento, Jezabel, Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira por este ter permitido que uma mulher, por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. Apocalipse 2, 20 e 23. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. O espírito do anticristo estará então operando grandemente e fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça. Está acontecendo nos dias de hoje? Sim ou não? Tá, irmão Carlos. E como tá? A gente está vendo cada coisa por aí afora que só Deus para ter misericórdia. E muitas vezes a pessoa fala, é de Deus. Toma cuidado. Toma cuidado que muitas vezes é falso. E muitas vezes sobe até em cima do púlpito para ensinar. Não estou falando que é o caso aqui não, irmãos. Graças a Deus, né? Mas o que eu estou dizendo é que está... E aos montes a gente está vendo isso acontecer. Ah, não, isso aí é de Deus, só porque lá teve uns sinais, está dizendo aqui que vai aparecer sinais aqui. O anticristo vai estar trabalhando. E qual que é o intuito, a intenção do anticristo? Não é tirar o crente da presença de Deus? E quantos têm deixado a sã doutrina e ido após esses falsos ensinamentos aí? Infelizmente. É fácil a gente analisar aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Eu já disse. Olha dentro da palavra de Deus e vê se aquela profecia, aquilo ali que a pessoa está dizendo, se está de acordo com a palavra de Deus. Analisa, examina as escrituras. E olha para a vida da pessoa, vê como é que está. Como é que pode sair coisa boa de um vaso tudo sujo? Parte 3 aí. Devemos julgar as profecias. Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo nesse sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. O conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Está aí para nós, irmãos. Eu não ouço mais nos dias atuais, muitas vezes as pessoas pedir para Deus dar dom. E a gente precisa ter esses dons aí. A gente faz uma lista, né, grande, vem para a igreja, Senhor, eu preciso disso aqui, eu quero isso daqui, me abençoa dessa forma aqui e desse jeito. E os dons espirituais? Está ficando de lado, o qual é imprescindível, né, para julgar as profecias, para julgar o que acontece dentro da casa de Deus. Antigamente a gente ouvia muito falar a respeito dos dons de revelação, dons de cura, dons de discernimento de espíritos, e nos dias de hoje a gente nem ouve falar mais. Parece que foram esquecidos, né? Tantos dons maravilhosos que
Deus quer derramar sobre a igreja, mas que a gente deixou de lado, deixou de pedir. O ensinamento para nós nessa noite aí, pedir, dobrar os joelhos e pedir para Deus derramar os dons dentro da igreja. A igreja de Corinto, Paulo dizia que nenhum dom faltava para eles. Já pensou que bênção que é, irmãos, uma igreja dessa aí? Que nenhum dom falta. Cada um com o seu dom ali, e Deus usando poderosamente, com seus sinais, prodígios e maravilhas. O despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de línguas e interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias, conforme a palavra de Deus nos orienta. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Estou pulando algumas referências, irmãos, por causa do tempo, bem? Mas está aí, 1 Tessalonicenses 5,19. Você que está com a sua Bíblia aí, não perca tempo, não. Leia aí. A aula que a gente dá aqui, muitas vezes por falta de tempo, é um pouco corrida. Então, o que eu dizia para os irmãos onde eu estava, que Deus, pela sua misericórdia, nos usava ali. Lê a aula antes, lá na sua casa, e lê depois também. Não fique só aqui, né? Lê a lição lá na sua casa. Aqui é a aula no livro, é a lição. Muitas vezes nos escapa alguma coisa aqui por causa do tempo. Mas lá na sua casa, aí, dá para você ler melhor e ter um entendimento maior a respeito dessa lição. Amém? Então vamos lá. Tem várias referências aí maravilhosas para você procurar dentro da Bíblia. Depois você pega com calma, vai lendo aí a lição e vai procurando essas referências aí. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Olha aí, ó, para julgar tudo aquilo que acontece, toda profecia. Conforme o ensino do apóstolo Paulo, na referência supracitada, temos o direito e o dever de julgar as profecias, para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Acabei de falar. Se não estiverem, são consideradas anátema. E o que é anátema mesmo? Maldita. Pois tem o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. Fuja, sai fora disso aí. Examina. Pega a palavra de Deus, vê se está de acordo com a palavra de Deus, a profecia que está sendo dita. Infelizmente, tem tantas coisas que a gente está vendo aí nos dias atuais que está sendo colocada como mensagem aí. Misericórdia, irmãos. Eu já ouvi cada coisa que não precisa nem muitas vezes olhar para a palavra de Deus para ver que aquilo ali não é de Deus, né? E as pessoas vão acreditando e vão se entupindo daquilo ali, se enchendo daquilo ali, aprendendo erroneamente e passando erroneamente. Eu não vou falar nome, nem lugar, nem nada, mas ainda essa semana eu ouvi a respeito disso. Que aquilo pode, que aquele procedimento lá pode. Eu falei, misericórdia, pensei comigo ali. Falei, não tem nada a ver. Dentro da palavra de Deus não está escrito dessa forma. Foi interpretado errado. Pega-se aquele versículo lá, né? E diz que está certo e interpreta daquela maneira errônea lá. E ainda prega daquela forma. O pastor usou aquela palavra de Oséias lá e acabou destruindo a sua família, o seu casamento, e destruiu a outra família também. Quantos e quantos ensinamentos errados aí a gente tem ouvido falar. Toma cuidado com aquilo que você ouve, toma cuidado com aquilo que você come, toma cuidado com aquilo que você assiste, toma cuidado com a mensagem que você ouve, vigia, olha, vê se está dentro da palavra de Deus aquilo ali. Seguindo aqui para o tópico 5, por que devemos julgar as profecias? Por quê? Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Está aí nas referências, né? 1 Tessalonicenses 5:19 ao 21. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29.
Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Mesmo que a mensagem venha de Deus, olha aí, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida, e a transmissão da mensagem seja prejudicada por esta causa. 1 Coríntios 13, 1:3. Por isso que eu disse, olha a vida do profeta. Dá uma olhada, vê como é que ele está, vê se está certo as atitudes dele, porque muitas vezes aquilo que ele está falando não é aquilo que ele vive. E aí a pessoa acredita em tudo aquilo que ele está falando ali. Pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito. Irmãos, todos nós, todos, somos sujeitos a falhas. Muitas vezes, alguma coisa que a gente fale aqui, né, naquele ímpeto de fazer com que os irmãos entendam a palavra de Deus, muitas vezes a gente pode falhar também. Ou não? Quantas e quantas palavras a gente diz e depois a gente para pensar lá em casa, ou mesmo assiste a mensagem e fala assim, opa, essa palavra aqui eu dei uma erradinha aqui, hein? Talvez na forma de interpretar daquilo que a gente está querendo dizer e não disse com a palavra certa. Até os maiores pregadores, né, está dizendo, aqueles que são famosos, aqueles que são usados poderosamente por Deus, aí que estão com seus nomes em eminência aí, até eles têm que ser julgados. Até a palavra que eles estão dizendo tem que ser julgada, para ver se está de acordo com a palavra de Deus. Tem que ver se aquilo que ele está falando condiz com a vida que ele está levando e com a palavra de Deus. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Olha aí. Quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa para quem está profetizando, pode haver o perigo de que a sua opinião pessoal venha influenciar o conteúdo da mensagem. A Bíblia diz que tem a palha com o trigo. Jeremias 23, 28. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza. Temos na Bíblia um exemplo quando o profeta Natã entregou por conta própria uma mensagem profética ao rei Davi. Porém, Deus mandou que ele corrigisse a palavra dada. Você entendeu o que está querendo dizer aqui? Eu posso conhecer a vida da pessoa e depois eu vou lá. Assim diz o Senhor. E falar tudo aquilo que ele está precisando, mas por quê? Porque eu já sabia. Eu já sabia o que estava se passando com a vida dele. Aí eu vou falar justamente aquilo que a pessoa quer ouvir. Acontece isso nos dias de hoje? Não, imagina. É claro que acontece, irmãos. A pessoa conhece a vida da outra, sabe o que está passando, muitas vezes procura saber, né? E aí, para ser reconhecido como profeta, vai lá e diz justo aquilo que a pessoa estava precisando ouvir. E fala até do problema que a pessoa está passando. Ah, você está passando por isso e mais isso, mas Deus mandou te dizer que você vai sair dessa situação. Ele está mandando eu dizer para você que você vai ser abençoado. E por aí vai. O 4 diz assim: existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno disseminador de mentiras. Lemos sobre isto em 1 Reis, conforme diz as referências aí. Olha o perigo de se acreditar em toda e qualquer mensagem. Muitas vezes, o profeta pode estar sendo influenciado pelo inimigo. Ah, mas como? Isso pode ocorrer na vida da pessoa que está ali na presença. Aí o profeta Natã foi lá e falou para Davi uma mensagem que Deus não tinha mandado ele falar. E aí, irmãos?
a nossa vida tem que estar diuturnamente aos pés do Senhor, para que a gente não venha muitas vezes a ser levado pela nossa própria vontade e dizer aquilo que Deus não mandou, aquilo que Deus não quis que a gente dissesse. A parte 5 aí, né? Estávamos na parte 4. O tópico 5 diz assim: como devemos julgar as profecias? Examinando as Escrituras. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo. A palavra de Deus é perfeita. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada, pois é anátema, maldita. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo. Se tiver em desacordo com a palavra de Deus, é uma profecia falsa, é uma profecia maldita. É difícil analisar isso? Não. É só ler a palavra de Deus, é só examinar, ver se essa palavra que está sendo dada, essa profecia que está sendo dada, está em acordo com a palavra de Deus. O que acontece muitas vezes é que a gente não julga dessa forma, a gente não analisa, a gente só ouve, né? E deixa entrar. E aí depois faz um estardalhaço na vida do crente. E aí para correr atrás disso, para ajustar novamente, né, nas devidas medidas, dá um trabalho. Por quê? Porque faltou muitas vezes prudência para nós. E agora diz assim o 2: através do dom de discernimento de espíritos. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus este dom, discernir espíritos, olhar e ver se aquilo que está sendo dito ali é pelo Espírito de Deus ou não é pelo Espírito de Deus. Tem que buscar esse discernimento de espírito para não ser enganado. Saber diferenciar, né, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Aquilo que muitas vezes é da carne e aquilo que muitas vezes é do espírito maligno. A intenção do inimigo é uma só: é fazer o povo de Deus errar, é fazer a igreja errar, é disseminar tudo aquilo que é errado, todos os seus ensinamentos errôneos. E ele faz de uma forma que a pessoa acredita que aquilo é de Deus. Toma cuidado, eu digo outra vez, toma cuidado. Eu digo outra vez, graças a Deus aqui tem ensinamento, né, toda semana aqui valioso para nós, para a gente ter prudência, para saber julgar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Mas e fora daqui? Ir lá assistindo uma mensagem de outro lugar, de outro canto. E a gente ouve tanta reportagem hoje em dia a respeito dessas mensagens, que a gente fala assim: poxa, é verdade. Ah, isso aí é bíblico mesmo. Isso aí está dentro da palavra de Deus, está em acordo. E não está, irmãos. Por quê? Porque a gente não analisa. Simplesmente de ouvir falar, né, a gente acredita que é realidade e muitas vezes não é. Toma cuidado com esse negócio de profecia. A maior profecia está no livro de Apocalipse aí, ó, que Jesus está às portas. A profecia se conhece pelo seu sabor. Olha aí, Jó 6, 6, 7, 12, 11. Também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Compare Sibolete e Shibolete. Finalmente, os que são perfeitos têm, em razão de costume, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal.
Agora eu vou te fazer uma pergunta. Não tem pessoas muitas vezes que até para profetizar ele começa até a enrolar a língua, né, e dizer daquela forma lá, todo cheio de jeitos e trejeitos para que a pessoa realmente venha acreditar? E muitos acreditam, falam, não, esse daí é de Deus mesmo, olha o sotaque dele, olha o jeito que ele está falando, olha a forma com que ele está falando. Não, é profecia de Deus mesmo, é realidade. E aí? Aí acredita-se realmente, né, que é, e deixa aquilo ser absorvido pela sua vida espiritual, onde o maior intuito disso aí é a destruição. A lição dessa noite, ela deixa para nós um aprendizado muito grande a respeito de discernir o que é e o que não é de Deus. Para nós abrirmos os nossos olhos, né? Para nós prestarmos mais atenção naquilo que é falado, naquilo que é ensinado, naquilo que é dito, naquilo que muitas vezes a gente pensa aí fora que é de Deus e não é. Ela abre os nossos olhos nessa noite para a gente prestar atenção nos ensinamentos que estão sendo dados por aí afora. Porque hoje em dia está fácil, irmãos, a gente, né, qualquer um tem o seu celular, tem ali o seu plano de internet, e ali temos acesso a tantos e tantos ensinamentos, tantas e tantas mensagens, né, que é pregada por aí afora. Mas toma cuidado naquilo que você ouve, toma cuidado naquilo que você lê, toma cuidado com aquilo que você come. Olha, examina, vê se está dentro da palavra de Deus esses ensinamentos aí. Tem tanta gente falando em nome de Deus, que é representante de Deus aqui na face da terra. Não é porque a pessoa fala de Deus que é profeta de Deus. O fato de eu viver na igreja não faz com que eu seja um profeta de Deus. O que faz com que eu seja um profeta de Deus, um servo de Deus, é a minha relação com Deus, é a minha vida espiritual diante de Deus. O fato de eu usar um terno, uma gravata, né, e me arrumar bem, não é o fato, não faz isso com que eu seja um profeta. O fato de muitas vezes eu dizer, bater no peito, que eu sou um profeta, não quer dizer que eu sou um profeta. A Bíblia diz que nos últimos tempos seriam tempos trabalhosos. Por quê? Porque hoje em dia está fácil, muitas vezes, a pessoa subir num púlpito e se apresentar numa internet por aí afora e dizer que aquilo que ela está falando é de Deus. Toma cuidado, examina, presta atenção naquilo que você ouve. Olha para dentro da palavra de Deus, vê se está de acordo. Toma cuidado, porque muitas vezes aquilo que você ouve está tentando te tirar da presença de Deus. A gente vê muitas vezes, né, famílias inteiras destruídas porque acreditou em X em Y e saiu daquele lugar onde Deus estava usando ele estava sendo abençoado, mas acreditou naquela profecia e foi lá achando que ia ser abençoado, e a sua família inteira saiu da presença de Deus. Ou mesmo a sua vida saiu toda fora do eixo porque acreditou numa profecia. Ah, não, é de Deus, falou comigo dessa forma, é de Deus. Analisa. Aquilo que é para te tirar da presença de Deus, não é de Deus. Aquilo que te promete, muitas vezes, né, coisas suntuosas, toma cuidado, faz como Neemias. Espera aí, isso daqui não é para mim, não. Está falando para mim fugir, para mim entrar dentro da casa de Deus, onde eu não posso, parecendo que é e não é.
Abre o olho, toma cuidado. E resumindo aqui, a conclusão diz assim: quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos, e o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. Assim, doutra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. Olha aí, traz para nós essa conclusão nessa noite aí. Prova, vê se é de Deus isso aí, essa profecia que você recebe. Examina, né? Olha com bastante atenção, discerne. É a própria palavra de Deus que está dizendo para a gente fazer isso. Não vai acreditando em tudo aquilo que a pessoa diz, não. Toma cuidado. Tenha zelo com a vida espiritual. É tão difícil muitas vezes a gente chegar ao patamar que a gente chegou, mas para ser derrubado de uma hora para outra. O enganamento, né, um ensinamento errado que pode te enganar e te tirar da presença de Deus, acaba com a sua vida espiritual em poucos instantes. A preocupação maior nossa é essa. É se manter na presença de Deus sem ser enganado. E infelizmente, há tantos ensinamentos errados hoje em dia. Toma cuidado. Tenha discernimento. Eu quero já, desde já, agradecer a Deus por essa oportunidade e pedir a Deus que te abençoe aí no seu lar. Eu não tenho por costume, essa é a primeira vez que eu estou dando uma aula assim online. Então, não tenho por costume dessa forma. Eu sempre tenho o costume de interagir com os irmãos aqui, ao vivo, conversando, uma aula bem participativa, como fazia lá onde eu estava, né? Era bem diferente. Era bem diferente. Então, a gente procurava aprender com os irmãos, né, que aqui estavam, e assim a gente debatia a lição, e eu aprendia com os irmãos aprendiam comigo, e assim a gente ia tocando a nossa vida de fé em fé. Mas diante dessa situação aí que estamos atravessando, é o que Deus nos deixou para estar fazendo, né? Eu espero que tenha sido de proveito para você essa aula. E se de alguma forma, houve alguma ofensa, alguma palavra dura da minha parte, peço que me perdoe, que Deus te abençoe, né? O intuito nosso é fazer com que os irmãos aprendam, né, o que está dizendo aqui na lição. Não ofender ninguém de forma alguma. Amém? Que Deus abençoe, que Deus os guarde, né? Os irmãos que esteve conosco até o fim aí, né? Aqui não está dando para ver aqui, ainda não me familiarizei com essa forma de ensinamento, com essa forma de culto, né? Online assim, mas Deus vai nos dando a graça, e eu creio, se Deus quiser, o mais breve possível, vai ser, né, vai poder ter essa aula aqui, juntamente com os irmãos presencialmente, para a gente saber a opinião dos irmãos a respeito do assunto aqui, a respeito de cada um desses temas aqui que foi dado. Amém? Se de alguma forma aí não teve como os irmãos entenderem mais, eu peço a Deus, né, que o Espírito Santo de Deus vai ensinando a cada um, cada dia mais e mais. E fica aí, hein? Fica aí a observação, fica aí o alerta. Toma cuidado com essas profecias aí, toma cuidado com essas profetadas aí. Amém? Quero fazer uma oração pelos irmãos aí, todos aqueles que estão assistindo, aqueles que precisam de oração, que colocaram seu nome talvez aí pedindo oração, e aqueles que ainda vão assistir essa live, né? Que Deus abençoe, que possa ser aí de grande proveito para a sua vida espiritual. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua vida, e vamos indo aí aprendendo de fé em fé. E disse e torno a dizer outra vez, né? Se de alguma forma aí
ofendi alguém, eu falei muito áspero com alguém. O nosso intuito não é esse, não. É aprender dentro da palavra de Deus aqui a lição que está sendo dita. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. E oremos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã, aqueles, Senhor, que assistiram essa live até agora, Pai, que essas palavras aqui, ditas, Senhor, no meu pouco entendimento, aqui, ó Deus, que Tu me concedeu, está passando aos irmãos, que seja de grande proveito para cada vida, Senhor, para cada um dos irmãos, para a sua vida espiritual, para aqueles que ainda vão assistir essa live, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia, Deus, e que essa palavra encontre lugar seguro em cada vida, em cada coração, ó Pai, que seja de grande proveito para a vida espiritual. Deus, em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade. Abençoe o pastor Celso, abençoe a pastora Regiane, seus filhos, toda a sua família. Abençoe a família de cada irmão, ó Pai. Senhor, que a Tua igreja cresça na fé, na graça, no conhecimento da Tua palavra. E afasta de nós, Senhor, as falsas profecias, ó Deus. Abençoe, Senhor, a escola bíblica dominical. Abençoe cada professor. Abençoe, ó Pai, aquele que está sobre cabeça, Senhor, de cada professor. Aleluia, presbítero Alex. Deus, tenha misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, abençoe cada vida, cada ser, cada coração, cada alma nesta hora, ó Pai. Em nome de Jesus. E que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos. E que todos aí digam amém. A de São Lucas, amar e cuidar, essa é a nossa missão.